onde a Igreja resplandece, Arquidiocese de Sorocaba, 100 anos de evangelização. A Arquidiocese de Sorocaba está celebrando 100 anos de evangelização. Com isso, fazemos memória de uma caminhada pastoral que marcou a própria história de Sorocaba, que nascera à sombra da cruz e da proteção de Nossa Senhora da Ponte, ainda no século XVII, pela perspicácia e perseverança do bandeirante Baltazar Fernandes, pela bula pontifícia Ubi Presulis, onde os bispos, de 4 de julho de 1924, o Papa Pio XI criou no Brasil a Diocese de Sorocaba, que comemora agora seus 100 anos. Esta data é um marco de acontecimentos decisivos na secular trajetória da Arquidiocese. A sagração episcopal, a 8 de dezembro de 1924, na então matriz de Bragança Paulista, de Dom José Carlos de Aguirre, nomeado também a 4 de julho como bispo de Sorocaba, e sua chegada à cidade na tarde de 31 de dezembro seguinte, à noite, a solene instalação canônica da Diocese na nova Catedral da Senhora da Ponte, e a posse do bispo fundador da futura Arquidiocese de Sorocaba a 1º de janeiro de 1925. Dom José Carlos de Aguirre, bispo fundador e organizador da Diocese de Sorocaba, teve talvez o mais longo episcopado dentro da história eclesiástica brasileira. Esteve à frente da Igreja Particular de Sorocaba por quase 50 anos, até sua morte, a 8 de janeiro de 1973. Neste período, ordenou 278 padres, sendo 48 diocesanos e 230 religiosos. No seminário São Carlos Borromeu, o vetusto edifício histórico da Avenida Dr. Eugênio Salerno, que fez construir às custas de perseverança ímpar e não poucos sacrifícios pessoais, está uma das grandes realizações de seu episcopado. Sua menina dos olhos, berço de formação de bons e santos sacerdotes para a Igreja. A ele, Sorocaba deve ainda outras inumeráveis ações eclesiais e projetos pastorais missionários e de evangelização, como as inúmeras paróquias criadas nas cidades de toda a região, organizando assim a pastoral e presença da Igreja no vasto campo da Diocese. Igualmente, não poucas vitoriosas iniciativas comunitárias concretizaram-se, como as faculdades que foram nascendo: Faculdade de Medicina, 1950, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 1954. Graças a seu tirocínio pessoal e respaldo de beneméritos sacerdotes e lideranças sociais e políticas citadinas. Na sequência, vieram Dom José Melhado Campos, a quem coube dar sequência ao trabalho pastoral de Dom Aguirre, adaptando a Igreja de Sorocaba a tempos novos, alicerçando-a por aqui, implementando as diretrizes emanadas do Concílio Vaticano II, e Dom José Lamberti, também com seu dinamismo pastoral ímpar de um lado, acompanhando o crescimento urbano e acelerado de Sorocaba e das outras cidades do território canônico nas décadas de 1980 e 1990, sempre a exigir também a constituição de novas paróquias para melhor atender às necessidades religiosas das novas gerações, e de outro, encaminhando iniciativas e projetos avançadíssimos, como aquele que, a partir da Fundação Dom Aguirre, daria impulso à implantação da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Sob o episcopado de Dom José Lamberti, ainda em 1992, a diocese seria elevada pelo Papa São João Paulo II à condição de arquidiocese e sede metropolita, abarcando em sua constituição as dioceses sufragâneas de Itapeva, Jundiaí, Registro e depois Itapetininga. Com seu dinamismo, a arquidiocese ganharia seu moderno centro de pastoral, Dom José Melhado Campos, o Tribunal Interdiocesano e o Instituto de Teologia São João Paulo II. O terceiro milênio traria 2 novos arcebispos a caminhar e guiar a Igreja Particular de Sorocaba, sob nova
novos tempos de evangelização e sinodalidade. Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, de 2005 a 2016, de que, entre tantas realizações, destacamos a retomada da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba pela Arquidiocese e agora Dom Júlio Endi Acamini, o metropolita, no centenário da Arquidiocese de Sorocaba, que de modo incansável tem animado a vida pastoral evangelizadora em nossas comunidades, presença marcante não só na vida eclesial, mas também nos diversos ambientes que clamam pelo cuidado e pastoreio da Igreja, a organização pública, iniciativas privadas e ações sociais e político-econômicas. Em meio a tantos feitos que já marcaram seu episcopado, um deles é seu esforço em recuperar o prédio histórico do seminário, que estava desocupado, e por uma inspiração desejou utilizá-lo novamente, voltando-se para o passado não só com um olhar documental, mas com um profundo desejo de trazer para o presente os valores que estiveram na base da fundação da Igreja Particular de Sorocaba e são importantes para o desenvolvimento da Arquidiocese no futuro. Sem dúvida alguma, um dos mais preciosos legados de Dom Júlio são as celebrações do centenário da Arquidiocese, com atenção especial à revitalização e renovação do prédio histórico, que agora volta a ser o Seminário Arquidiocesano São Carlos Borromeu, e também o endereço dos organismos de governo da Arquidiocese. 100 anos de evangelização, numa caminhada alicerçada no ministério episcopal de 5 bispos, 3 deles já como metropolitas, à frente de seu presbitério e auxiliado por inúmeros religiosos e uma porção infinita de leigos engajados nas diversas frentes da ação pastoral evangelizadora dentro da Igreja Particular de Sorocaba. Hoje, nossa arquidiocese, organizada em 3 regiões pastorais, Sorocaba, Raposo e Castelo, compreende 12 cidades: Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Piedade, Tapiraí, Iperó, Porto Feliz, Boituva, Cerquilho, Tietê e Jumirim. Somamos 58 paróquias, sendo uma basílica e 5 santuários. Frente a estas paróquias, temos 72 prestimosos e dedicados padres seculares, a grande maioria saída do seminário São Carlos Borromeu, que se somam aos 22 padres religiosos de diferentes ordens e congregações, que foram aos poucos se achegando à Arquidiocese de Sorocaba, a partir, aliás, da primeiríssima Ordem de São Bento, os padres beneditinos, atraídos a Sorocaba pelo próprio fundador Baltazar Fernandes, em 1660. Aqui mencionamos também nossos 46 diáconos permanentes, com sua restauração pelo Concílio Vaticano II. Ressaltamos igualmente a presença de 14 comunidades religiosas, entre ordens e congregações, sendo 5 masculinas e 9 femininas. Uma presença marcante na cidade de Sorocaba e municípios circunvizinhos e que, com o seu contributo, enriquecem a Arquidiocese de Sorocaba, assim como, ao longo das décadas, a presença e participação dos leigos e leigas que, pelo seu testemunho eclesial, edificam a Igreja que resplandece por aqui, sendo fermento nas paróquias e testemunhas da mensagem do Evangelho na sociedade. Ao correr das décadas, homens e mulheres fizeram história nas associações de apostolado leigo, irmandades, movimentos pastorais, comunidades eclesiais de base e, mais recentemente, as chamadas novas comunidades. Nossa pastoral está organizada em 10 comissões para a ação evangelizadora, totalizando mais de 50 pastorais, movimentos, serviços, ministérios, equipes e outras iniciativas que fazem ecoar o mandato missionário de Nosso Senhor: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Ao comemorarmos os 100 anos da Arquidiocese de Sorocaba, recordamos a celebração dos sacramentos, a pregação da Palavra de Deus, a evangelização, a formação da pessoa e da família para a vida cristã e para a sociedade, o cuidado com os carentes e marginalizados, a presença da Igreja
junto aos sofridos e aos esquecidos. Um século promovendo a vida e a dignidade humana para este mundo e para a eternidade. Uma história que foi sendo construída com a força e a graça do Santo Espírito, que faz nova todas as coisas, e pelo qual cada um de nós, juntos, também podemos expressar: até aqui nos socorreu o Senhor. Arquidiocese de Sorocaba, 100 anos de evangelização. Resistiremos para testemunhar seu poder e seu amor.